Ele cresceu ouvindo que nunca seria ninguém. Algumas frases não são esquecidas. Elas não ficam apenas no passado. Elas ecoam. Ecoam na memória, ecoam nas dúvidas, ecoam dentro da cabeça, por anos. E às vezes, a pessoa cresce, mas aquelas palavras continuam vivendo dentro dela. Foi assim com ele. Na infância, as palavras chegaram cedo demais. Você não vai dar em nada. Você não é inteligente. Você nunca vai conseguir. No começo, ele não entendia completamente o peso daquilo. Era só uma frase. Depois outra. E depois, mais uma. Mas, com o tempo, aquelas palavras começaram a se repetir. Na escola, em casa, em pequenos comentários que pareciam inofensivos. E sem perceber, algo começou a acontecer dentro dele. Porque quando uma criança ouve algo, muitas vezes, ela não questiona. Ela acredita. Ele começou a duvidar de si mesmo. Quando algo dava errado, ele pensava: talvez eles tenham razão. Quando surgia uma oportunidade, a bolsa aparecia: você não é capaz. Quando pensava em tentar algo novo, outra voz sussurrava: nem adianta. E o mais doloroso é que aquela voz já não parecia mais de outras pessoas. Parecia dele. Durante anos, ele viveu assim. Não era falta de talento, não era falta de capacidade. Era algo mais silencioso. Era como carregar um peso invisível. Um limite que ninguém via, mas que estava sempre ali. Ele evitava tentar, evitava se expor, evitava acreditar. Porque no fundo, ele já tinha sido convencido de que não valia a pena. Muita gente vive assim, carregando frases que nunca deveriam ter ouvido. Frases que foram ditas em momentos de raiva. Frases ditas por pessoas frustradas. Frases ditas por quem nunca aprendeu a acreditar em ninguém. Mas o problema não é só ouvir essas palavras. O problema é quando elas começam a morar dentro da gente. E, quando isso acontece, elas se transformam em pensamentos. Pensamentos que sabotam. Pensamentos que limitam. Pensamentos que fazem a pessoa desistir antes mesmo de tentar. Durante muito tempo, ele achou que aquela voz era parte dele. Achou que aquela insegurança era a sua personalidade. Achou que aquela dúvida era quem ele era. Até que um dia, algo mudou. Não foi um milagre. Não foi um momento mágico. Foi apenas uma pergunta simples que surgiu na mente dele. E se essa voz não for minha? Aquilo pareceu estranho no começo. Mas ele começou a prestar atenção. Cada vez que pensava, eu não consigo, ele parava e perguntava para si mesmo: quem foi que disse isso primeiro? E pouco a pouco, ele começou a perceber algo importante. Aquelas frases não nasceram dentro dele. Elas foram plantadas. Foram colocadas ali por pessoas que talvez nunca acreditaram em si mesmas. Por pessoas que tinham medo de tentar. Por pessoas que achavam mais fácil diminuir alguém do que incentivar. E naquele momento, ele entendeu uma verdade que mudou tudo. Nem toda voz que mora dentro de você é sua. Algumas foram colocadas ali por quem nunca acreditou. Algumas são ecos de críticas antigas. Algumas são apenas lembranças de alguém que falou sem pensar. Mas quando você percebe isso, algo começa a mudar. Porque se aquela voz não é sua, você não precisa continuar escutando. Ele começou devagar. Não foi uma transformação instantânea. Ainda havia dúvidas. Ainda havia medo. Mas agora havia também uma nova pergunta. E se eles estiverem errados? Pela primeira vez, ele começou a tentou aprender algo novo. Tentou melhorar. Tentou se dar uma chance. No começo foi difícil. A velha voz ainda aparecia, dizendo: você vai falhar. Você não é bom o suficiente. Mas agora, ele sabia de algo que antes não sabia. Aquela voz não era verdade, era apenas um eco do passado. E eco não define destino. Com o tempo, algo incrível aconteceu. Cada pequena vitória começou a enfraquecer aquela voz. Cada tentativa corajosa diminuía aquele peso. Cada passo em frente mostrava uma nova realidade. Ele não era aquilo que disseram. Ele nunca foi... Na verdade, ele só precisava descobrir quem realmente era, sem o barulho das opiniões dos outros. E isso acontece com muita gente. Pessoas inteligentes que cresceram acreditando que eram incapazes. Pessoas talentosas que nunca tentaram, porque alguém disse que não eram boas o suficiente. Pessoas fortes que passaram anos
acreditando que eram fracas. Palavras têm poder, principalmente quando são ditas para alguém que ainda está descobrindo quem é. Mas existe uma verdade que poucas pessoas percebem. A opinião de alguém sobre você não define quem você pode se tornar. Nunca definiu. Alguém pode dizer que você não consegue, mas isso não muda a sua capacidade. Alguém pode duvidar de você, mas isso não muda o seu potencial. Alguém pode rir dos seus sonhos, mas isso não muda o que você é capaz de construir. Muitas das pessoas que hoje são admiradas, um dia foram desacreditadas. Muitas das pessoas que hoje inspiram o mundo, um dia ouviram que nunca seriam nada. A diferença é que em algum momento, elas pararam de acreditar nas vozes erradas e começaram a ouvir algo mais forte, a própria coragem. Talvez você também carregue frases assim dentro de você. Talvez alguém já tenha dito que você não era suficiente, que você não era capaz, que você nunca conseguiria, mas deixa eu te lembrar de algo importante agora. A história da sua vida não precisa ser escrita pelas palavras de outra pessoa. Ela pode ser escrita pelas suas escolhas, pelos seus passos, pela sua decisão de não desistir. Porque quem define quem você vai se tornar não são as vozes do passado, é a atitude que você escolhe ter hoje. E às vezes, tudo começa com uma decisão simples: parar de acreditar em quem nunca acreditou em você. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero te convidar a fazer algo agora. Se alguém já duvidou de você, escreve aqui nos comentários. Eu vou conseguir. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, curta o vídeo e compartilhe. Porque às vezes, uma única frase de incentivo pode ser exatamente o que alguém precisa para começar a acreditar em si mesmo.